Deus é bom, queridos. Deus é bom. Creia e confie nele de todo o teu coração. Vamos de pé abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler o início do Evangelho de Lucas, capítulo 3, até o versículo número 22. Vamos ler na Bíblia o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrais mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Pai Santo, muito obrigado. Temos nesse dia uma segunda oportunidade de ouvir a tua palavra. A tua voz é o que precisamos. A palavra de Deus, que é o nosso verdadeiro alimento, que sustenta completamente a nossa vida espiritual. Pai Santo, como precisamos da tua palavra, Pai. Como precisamos dar ouvidos à tua voz. Que ela gere fé no nosso coração, Pai. Como ela mesma afirma. E que o Senhor,
quebre as barreiras de entendimento esta noite, os impedimentos, para que todos nós possamos ouvir a tua voz, e que eu seja um instrumento em tuas mãos. Dá-me da tua unção e do poder do Espírito Santo para ministrar somente aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. É o que eu te peço, pedindo tua bênção sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, pela manhã nós falamos sobre avivamento e sobre aquilo que é necessário que aconteça antes de um avivamento genuíno acontecer no meio do povo de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, na verdade é o anúncio e o cumprimento de um avivamento. Pela manhã nós lemos um versículo em Isaías que falava exatamente de uma voz que clamava do deserto: endireitai o caminho do Senhor. E aqui o que lemos sobre João Batista, exatamente as mesmas palavras, sendo este então, esta voz que clamava do deserto para endireitar o caminho das pessoas, para fazer com que o Messias fosse por elas reconhecido. Esse é o papel de João Batista, um precursor de Jesus com a função de anunciá-lo. Então, o que ele faz aqui nesse texto, a sua vida, o propósito da vida de João Batista, já determinado por Deus, era trazer para o povo de Deus um verdadeiro avivamento. O maior avivamento da história, como eu citei pela manhã, a vinda de Jesus, o Salvador. Durante a história do povo de Israel, nós podemos ver o povo vivendo de altos e baixos, momentos em que a fé estava plena e momentos em que nem se lembravam da existência de Deus e do que ele fazia. Então muitas vezes o povo de Israel se afastou do Senhor e por isso teve consequências, enfrentou prisão, enfrentou escravidão. De diversas formas a Bíblia narra esses acontecimentos. E na própria chegada de Jesus ao mundo, a situação que ele encontrou no povo de Deus também não era muito animadora. Era um povo dominado pelos romanos, estava dominado porque não obedecia a Deus, sofria as consequências do seu esfriamento, do seu afastamento de Deus. Há um povo que está nesse momento com sua religião também totalmente depravada. Seus sacerdotes viraram comerciantes dentro do templo. Jesus mesmo vai constatar isso ao entrar no templo e derrubar as mesas de vendas que ali aconteciam. Então era um momento em que a própria fé estava abalada. Israel precisava de um avivamento espiritual. E o Messias vem promover isso, trazer vida ao povo de Deus. E João Batista, como precursor, anunciava, preparava o caminho do Senhor, como diz a Bíblia no texto que nós acabamos de ler. Então eu queria, através dessa história, que a gente entendesse um pouco do que é avivamento e de que necessidade nós temos de falar desse assunto até no momento como o que vivemos agora. Porque sempre que é necessário um avivamento, o próprio nome diz, trazer vida, é porque há uma morte rondando o povo de Deus. E uma morte que não é física, mas que é espiritual. Israel estava vivendo, mas espiritualmente estavam mortos, porque seu relacionamento com Deus não tinha sentido. Os fariseus colocavam peso sobre a vida das pessoas que obedeciam cegamente aquilo que era determinado, mas não tinham entendimento de Deus, e Jesus tantas vezes criticou a hipocrisia dos fariseus. Então, era um momento delicado em que um avivamento era necessário, porque pior do que a morte física é a morte espiritual, e o desejo de Deus é trazer vida à sua igreja. Lembre que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como já disse diversas vezes, não era de dinheiro que ele estava falando, mas é de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida que é abundante na sua própria maneira de existir,
porque ela contagia os outros no bom sentido, levando fé, levando esperança, levando qualidade de vida. Jesus veio para nos dar uma vida verdadeira. Veio avivar aquele que estava morto, como diz a Bíblia, nos seus delitos e pecados. Estávamos nós mortos, mas Jesus nos trouxe vida. Avivamento que ele trouxe foi também para a nossa vida. Todo cristão já foi um dia avivado por Deus. Por quê? Estava morto e agora está vivo. Mas ao longo da nossa caminhada, temos uma tendência ao esfriamento. Temos a tendência de perder o primeiro amor, como foi citado de manhã. Temos a tendência de assumir uma mornidão na nossa vida espiritual. E isso dá enjoo em Jesus, como ele disse nas igrejas do Apocalipse. Você não é frio nem quente, você é morno, e por isso tenho vontade de vomitar. Então nós precisamos entender da necessidade que a igreja tem, de tempos em tempos, de receber vida, e cheia de vida, voltar-se para Deus através de um avivamento. Primeira coisa que precisamos entender é que o avivamento é uma obra de Deus. Nenhum de nós pode promover avivamento. E é nesse momento que muita gente se engana, muitas igrejas até se enganam, porque aquilo que eu disse até agora, para a gente pode ser uma constatação. Você pode dizer, pastor, você não está dizendo novidade nenhuma. Realmente é assim. Muitas igrejas estão frias, muitas crentes estão frios, muitas pessoas estão desanimadas, não é? Muitas pessoas perderam a sua fé, estão precisando de um choque de ânimo, não é? De realidade na presença de Deus. Então, há uma necessidade, todos nós podemos reconhecer a necessidade. E de repente pode ser que chegue para alguém de nós, algum de nós, a tentação de querer criar um avivamento. Bom, já que eu identifico que a igreja precisa de um avivamento, eu vou criar alguma coisa para movimentar a igreja. É aí que o homem erra, e erra profundamente. Porque olhando para a palavra e olhando para a história do povo de Deus, avivamento sempre foi uma iniciativa de Deus. Se for uma iniciativa dos homens, tende a falhar. Tende a ser uma caricatura. Porque eu imagino que a igreja precisa de avivamento, porque a igreja é muito calada, porque a igreja é muito quieta. Então eu fico imaginando que a gente precisa agitar a igreja. Então vamos promover aqui atividades que agitem a igreja. Vamos fazer as pessoas gritarem e darem glória a Deus e aleluia. Como se isso fosse a promoção de um avivamento, e não é. Então a primeira coisa que precisamos entender é que o avivamento é uma obra de Deus, assim como nós, ele percebe a necessidade, mas é ele que tem que startar o processo. O que nós podemos fazer é andar no ritmo de Deus ou sermos oposição ao que Deus quer fazer. Em todos os avivamentos da história, inclusive nesse que nós acabamos de ler através de João Batista, a resposta do povo de Deus pode ser de dois tipos. Ou a gente responde positivamente ou negativamente ao que Deus quer fazer. Ou eu respondo colaborando com Deus ou me tornando uma barreira para aquilo que Ele quer fazer. Veja, João Batista foi bem recebido por alguns, mas foi, por outro lado, reprimido por outros. O próprio texto mostra isso aqui. Então, é sempre assim que acontece. Deus quer avivar a sua obra. Alguns acham maravilhoso, mas outros promovem resistência àquilo que Deus quer fazer. Então, sempre há oposição. Por quê? Porque num avivamento vindo de Deus, Deus vai romper com as tradições humanas. Deus vai romper com a maneira com a qual a gente faz as coisas há muito tempo. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus veio falar para fariseus, para o povo que obedecia aos fariseus, que tudo estava errado, que tudo aquilo não passava de um teatro, de que eles faziam as coisas mecanicamente sem entender o relacionamento com Deus. E então é claro que isso vai provocar resistência e oposição. Porque alguém vai dizer para a gente que aquilo que nós estamos fazendo não está certo, que a maneira como estamos atuando não é correta e que nós precisamos reavaliar o nosso comportamento. Então, por isso, sempre que há um avivamento, há uma resistência a ele.
há alguém que vai se opor ao que Deus quer fazer. Outra característica do avivamento é que ele tem a sua origem dentro do povo de Deus. É dentro, atualmente, da igreja. Como aqui com João Batista foi dentro de Israel. Deus vem avivar o seu povo. Deus não vai avivar o mundo. O mundo foi amado por Deus a ponto de Deus ter dado o seu Filho, para que agora qualquer um que crer nele passe a ter a vida eterna e o perdão dos seus pecados. Mas Deus não vai avivar o mundo. Deus não vai transformar o mundo num sentido de fazê-los crer em Jesus. Essa é uma opção individual. A preocupação de Deus, se eu posso dizer assim, é com a sua igreja, com o seu povo a partir de agora. Então, o avivamento vai começar sempre dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Quando João Batista veio do deserto, ele veio pregar ao povo de Deus. Jesus, quando começa o seu ministério, diz que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sempre começa através e para o povo de Deus. É para dentro que Deus quer falar. É de dentro para fora. Avivar a igreja para que a igreja cumpra o seu papel no mundo. Avivar Israel para que Israel se torne realmente a referência do povo de Deus. Esse é o plano, esse sempre foi o plano. E agora, se Deus promover um avivamento na igreja, é para que ela melhore internamente, para que ela atinja mais gente externamente. Esse é o propósito e é dessa forma que Deus faz as coisas. Mas, como eu disse, a resistência dentro da igreja. Sempre foi assim. Quando você estuda os avivamentos do passado, você percebe que todo avivalista usado por Deus foi perseguido, foi incomodado, as pessoas resistiam a ele, não queriam ouvir, o chamavam de herege e uma série de coisas aconteciam, porque há resistência. E a resistência acontece porque quem está morto não reconhece que está morto. Assim como no mundo as pessoas estão mortas, porque Deus diz, estão todos mortos nos seus delitos e pecados. Mas quem reconhece que está morto? Quando a pessoa reconhece, ela é salva. Porque aí ela concorda com Deus sobre o que a Bíblia diz sobre ela. Eu reconheço que estou morto nos meus delitos e pecados. Eu reconheço que eu preciso de Jesus para viver. Aí há salvação, aí há conversão. Mas aquele que está morto dentro do povo de Deus se recusa a admitir que está morto. Se recusa a admitir que toda a sua prática religiosa está errada. E é por isso que vem a resistência àquilo que Deus quer fazer. Deus levantou um homem chamado John Wesley. John Wesley era um homem da igreja anglicana. E nunca passou pela cabeça de John Wesley fundar uma outra igreja. Deus o levantou para transformar a igreja anglicana, aonde ele congregava. Mas a resistência a ele foi tão grande, que então ele foi obrigado a sair da igreja anglicana. Hoje nós temos igrejas wesleyanas, não é? E vem dessa raiz daquilo que Wesley fez. Não vou aqui entrar no mérito se estão ou não de acordo com aquilo que ele pregava, mas é a realidade. Porque ele foi perseguido dentro da sua própria igreja, porque veio no poder de Deus falar de coisas que eles não estavam acostumados a ouvir. Então, o avivamento traz Deus como centro da obra, Deus como a razão da igreja existir. Algo que parece ser tão simples e claro, mas que às vezes as igrejas esquecem. Às vezes as igrejas têm tantas atividades, têm tantas coisas acontecendo, que a gente esquece por que nós estamos existindo. Qual é a razão de fazer tudo que a gente faz? A razão é Deus. E às vezes isso precisa ser lembrado, porque a gente entrou num automático e aí não percebe da necessidade de trazer Deus para dentro da sua igreja. Isso é constatado quando Jesus, em Apocalipse capítulo 3, 20, diz para uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Nós usamos esse versículo de maneira evangelística, dizendo que Jesus está batendo no coração do pecador. Podemos usar, não há nada errado, mas no contexto do texto, ele está falando a uma igreja.
Aí pensa nisso, como é que pode Jesus estar fora da igreja batendo, querendo entrar e ninguém deixa? A igreja está tão ocupada que não tem tempo para deixar Jesus entrar. Porque se Jesus entrar, ele vai mudar muita coisa. Se Jesus entrar, ele vai mexer nas coisas que a gente considera intocáveis, nas nossas tradições, naquilo que a gente trouxe como verdade. Então ele está à porta batendo a porta da igreja. E essa é uma constatação, e é por isso necessário um avivamento. E ali, queridos, o que vai acontecer com João é isso. Ele vai anunciar que agora Deus veio morar com a gente. O anúncio de João Batista é anunciar o Deus Emanuel, o Deus conosco, a pessoa de Jesus. Foi para isso que João Batista foi levantado, anunciar o caminho do Senhor. Olha, Jesus está chegando aquele que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de mexer nas suas sandálias, mas ele vem com muito mais poder e com muito mais eficácia. Deus vai habitar conosco. Esse é o anúncio que está fazendo João Batista nesse texto. E outra característica do avivamento é que ele é sempre precedido pelo levantamento de alguém, de algum profeta, de algum instrumento que Deus possa usar para fazer a sua vontade. Como falei da igreja anglicana, ali foi levantado John Wesley. Foi um profeta usado, levantado por Deus, através dele se promoveu um grande avivamento na Inglaterra. Isso aconteceu, e assim aqui foi levantado João Batista. Precede o avivamento o levantamento de um profeta, de um instrumento que Deus quer usar para fazer a sua obra. Alguém que fala por Deus. Veja, no versículo 4 do texto que nós lemos, está escrito: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, aquele texto que lemos hoje de manhã: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então uma voz foi levantada por Deus, uma voz que anuncia aquilo que Deus deseja, uma voz que anuncia a correção, uma voz que anuncia um caminho reto. Ou seja, está tudo torto, a gente tem que endireitar. Essa é a voz do profeta. John Wesley falava à igreja anglicana de todas as práticas erradas que eles faziam, de deixar Deus fora da vida pessoal de cada um. Então ali ele trouxe uma palavra de retidão para colocar o caminho reto, para endireitar as coisas. E o profeta, quando quer endireitar as coisas, ele sofre as consequências, ele é perseguido. E isso sempre acontece com um avivamento. E aqui encontramos João Batista, que logo depois vai ser dito aqui que ele vai ser preso. Vai ser preso porque vai acusar os erros do governador. É isso que ele está fazendo. Então, o avivamento é precedido por um profeta, porque ele traz uma mensagem de correção, de disciplina, de arrependimento, de volta ao caminho, preparar o caminho do Senhor. E assim fez João Batista neste que foi o maior avivamento de toda a história. Veio Jesus para trazer vida a todos aqueles que estavam mortos. E hoje o que nós vemos em algumas igrejas que se dizem avivadas, não é um avivamento. Nós vemos um movimento. Nós confundimos avivamento com manifestações exteriores, que não produzem nada fora das paredes da igreja. Dentro da igreja, pessoas gritam, pulam, falam em línguas ou fazem qualquer tipo de coisa, profetizam e acham que estão super ligadas com Deus, mas fora das paredes da igreja, isso não produz absolutamente nenhuma transformação. Então, avivamento, queridos, é muito diferente do que muitos de nós imaginam. Deus tem levantado profetas para uma mensagem verdadeira de avivamento, para que venha de fato um avivamento. Missão de João Batista, versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão
de pecados. A mensagem de João Batista era uma mensagem de remissão, de perdão de pecados, baseada no arrependimento. Só esta mensagem já é conflitante com aquilo que o povo de Israel entendia como relacionamento com Deus. Porque na cabeça do israelita, se ele pecasse, bastava pegar um animal que ele comprava já no templo, que já tinha lá com o selo do sacerdote, né? Um alimento, um animal certificado. Ele comprava aquele animal, entregava lá no templo e saía com a sua consciência tranquila. E agora João Batista vai trazer uma mensagem dizendo assim: olha, o seu arrependimento, o seu pecado, aliás, não é resolvido com o sacrifício que você faz no templo. O seu pecado agora precisa de um verdadeiro arrependimento e de uma amostra visível deste arrependimento, que é você ser batizado nestas águas, simbolicamente lavando você dos seus pecados. Então, só essa mensagem já é conflitante com aquilo que a religião formal dizia para as pessoas, mas foi isso que João Batista veio fazer. Dizer para as pessoas que tinham aquele templo maravilhoso e todo um sistema religioso funcionando, que nada daquilo valia e que nada daquilo tinha sentido diante dos seus pecados, porque não havia um verdadeiro arrependimento nos seus corações. Então, ele convida o povo a se batizar e se arrepender. E ali ele está mostrando que a situação de Israel não está tão boa quanto a gente possa imaginar. E aí chega o versículo 5 e 6, que diz assim: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Veja João Batista com sua mensagem vindo do deserto, dizendo que Deus estava preparando um nivelamento entre as pessoas. E, amados, por incrível que pareça, as pessoas não gostam de nivelamento. Nós não gostamos disso. Nós gostamos de ser especiais. Nós gostamos de ter a sensação de que somos mais do que o outro. E mesmo no povo de Deus, essa sensação ainda permanece. Então João Batista não podia mesmo ser aceito por aquelas pessoas, porque ele ia dizer que fariseus não são melhores do que qualquer outro israelita. Ele iria dizer que todo monte vai ser baixado e todo vale vai ser levantado para que fique tudo no mesmo nível, que tudo aquilo que é tortuoso venha a ser endireitado e fique reto, direto, sem curvas, sem atalhos. Ou seja, ele está propondo uma mudança de pensamento, de atitude, em que as pessoas vão ter suas mentes transformadas e todos serão nivelados diante de Deus. E toda a carne verá a salvação de Deus. Jesus que está vindo aqui não é um privilégio para poucos, é para toda a carne ver. Não é apenas para os iniciados, ou mais preparados, ou mais escolhidos, mas é para qualquer um que crê nele. Deus amou o mundo de tal maneira. Está aqui a confirmação. Essa é a mensagem de João Batista, que certamente não seria aceita pelas pessoas. Porque é uma mensagem de confronto. No versículo 7 está escrito: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Veja, por incrível que pareça, com essa mensagem tosca, né, vamos dizer assim, de João Batista, uma multidão foi até ele para ser batizada. De alguma maneira ele convenceu as pessoas, ele conseguiu convencê-las de que elas precisavam do batismo para o arrependimento. De alguma forma, notaram em João Batista algo de Deus, que proveu algum tipo de confiança no que ele dizia e motivou as pessoas para irem até ele. E ele, ao invés de ficar feliz com isso, contente, cheio de si, poxa, estou abafando, ele vê aquela multidão chegando e diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí, queridos, é que nós vemos quem era João Batista, a coragem desse homem.
Não está feliz apenas vendo a sua mensagem ser aceita e bem recebida pelas pessoas. O que ele deseja é ver uma transformação na vida das pessoas. Não adianta nós sermos aplaudidos pelas nossas pregações se as pessoas não forem transformadas por elas. Não adianta a gente receber elogio por aquilo que falamos se as pessoas não forem mudadas. João Batista sabia, e a Bíblia vai confirmar isso em outros textos, que no meio daquela multidão que vinha para ser batizada, tinham até alguns fariseus ali, fingindo, fazendo de conta que estavam aceitando a mensagem. Poderiam passar pelas águas, como tantos já passaram por este batistério, e sair depois das águas da mesma forma como entraram. Apenas cumpriram um ritual em suas vidas, apenas se submeteram a algo, mas não se transformaram depois. Não houve mudança. Então João Batista não está chamando toda aquela multidão de raça de víboras, não, irmãos. Haviam ali pessoas sinceras e arrependidas que estavam ali para realmente se batizar por seus pecados. Mas haviam também muitos hipócritas que imaginavam estar ali ou para afrontar João Batista ou para apostar qualquer coisa naquele batismo. E é para esses que ele diz, raça de víboras. E ele afirma, quem vos induziu a fugir da ira? Eu acho que vocês estão vindo aqui como apenas uma tentativa. Sabe qual é aquele tipo de pessoa que diz assim, bom, esse cara está falando isso aí, eu vou lá ver qual é, porque se não fizer bem, mal também não faz. Mas se fizer bem, eu estou na boa, né? Recebi um banhozinho, né? Talvez dê sorte, talvez feche o meu corpo, né? É esse tipo de pessoa que João Batista chamou de raça de víboras. Porque eles foram lá apenas com o intuito de fugir da ira que viria. Apenas querendo que aquilo ali desse sorte para eles. Mas não porque reconhecessem que aquilo que ele estava falando veio de Deus. Veja, Jesus se deparou com isso também. Quando multidão o seguiu, querendo fazê-lo rei, porque ele multiplicou pães e peixes. Ele disse, vocês me procuraram só porque comeram e encheram a barriga. Não porque reconhecem que eu sou o Messias, mas porque receberam de mim um benefício. De outra forma, com a maneira mais gentil, Jesus disse a mesma coisa para essas pessoas. A razão de você vir foi porque você encontrou alguém que te dá alguma coisa. Não foi porque você reconheceu quem está te chamando. E ali João Batista também percebe nessas pessoas o mesmo pensamento. Vocês não estão aqui atrás de arrependimento, vocês estão aqui atrás de sorte. Vocês estão aqui com medo para ver se alguma coisa ruim acontece, então estão usando esse batismo como um amuleto, achando que ele vai te proteger de alguma coisa ruim que possa acontecer no futuro. Então esse avivamento, queridos, não tem um intuito apenas de encher a igreja, mas tem um intuito de fazer discípulos, fazer pessoas comprometidas. Nós nunca aqui estivemos preocupados com o número de pessoas que compõem a nossa igreja. A minha preocupação é com o número de pessoas que vai entrar no céu aqui. Com o número de pessoas que será chamado por Jesus, vinde benditos de meu Pai. Não o número, porque o número nada tem a acrescentar. Claro que quanto mais gente for alcançada, melhor. Mas não é o número que vai fazer com que a gente se engane. Porque o fruto é que confirma de fato o arrependimento. E no verso 8, João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista diz, em outras palavras, o seguinte, olha, não adianta vir aqui tomar esse banhozinho de água, fingindo que você se arrependeu. Produza um fruto que mostre o seu arrependimento. Faça alguma coisa que mostre o seu arrependimento. E não venha com essa história dizendo, não, eu sou filho de Abraão, eu tenho sangue de Israel, então eu estou salvo, está tudo bem, eu sou filho de crente, então comigo está tudo tranquilo. Não, ele diz individualmente a cada um, produza você um fruto que mostre de fato o que Deus fez na sua vida.
Não é batismo, não é banho, não é nada disso que salva, mas sim aquilo que Deus operou em você. E isso não se prova com cerimônias, mas se prova com ações, com atitudes. Como dizia Tiago, a fé sem obras é morta, porque a fé verdadeira se manifesta através de uma mudança nas nossas obras. Não é por herança religiosa, invocando ter por pai Abraão, que nós vamos resolver alguma coisa. No verso 9, ele continua dizendo: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que acontece com ela? É cortada e lançada ao fogo. Veja, é o fruto que vai mostrar que houve arrependimento, que houve transformação. É o produto da palavra de Deus em nós que vai mostrar a nossa fé, que vai evidenciar a obra de Deus em nós. Se essa evidência não é encontrada, a árvore será cortada e, como diz João Batista, pela raiz. Eu imagino o que sentiram aqueles homens religiosos ao ouvir João Batista falando desta maneira. E foi assim que ele falou com Israel, foi assim que ele falou com o governador, foi assim que ele confrontou o pecado. No versículo 18 está escrito: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o quê? O evangelho ao povo. Mas como se anuncia o evangelho? O evangelho não é boa nova, não é coisa boa, não é novidade, não é coisa alegre. Mas como é que ele anuncia o evangelho com exortação? Porque é necessário se arrepender e crer no evangelho, irmãos. Não é apenas crer no evangelho, tem um arrependimento inserido ali. E isso requer exortação. As pessoas precisam ser exortadas a consertar as suas vidas, a mudar o seu pensamento, a mudar o seu procedimento, a produzir os frutos que devem ser mostrados como evidências de que Deus realmente operou em nossas vidas. Versículo 19, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda mais sobre todas a de lançar João no cárcere. Ele tanto pregou exortação para o povo simples, como para os líderes da nação. Ele disse: Herodes, você está errado. Você está com a mulher do seu irmão. Essa mulher não é sua, você está em adultério, ela também, e isto é uma maldição na sua vida. E não importa que você seja governador, o cargo que você tenha, esse pecado está na sua conta. Quem é que gosta de ouvir isso? Quem é que gosta de receber esse evangelho? É esse o evangelho? É esse o evangelho. Se arrependa, Herodes. Se arrependa enquanto é tempo. Conserte a tua vida enquanto é tempo. Existe esperança para você, mas você precisa se arrepender. O que ele fez? Jogou João na prisão. Porque eu não quero ouvir esse cara. Eu não quero ouvir. E quando a gente não quer ouvir, a gente joga na prisão, né, irmãos? Quando a gente não quer encarar, a gente foge, a gente isola a pessoa. E foi isso que ele fez. Mas o avivamento sempre será marcado por um profeta que diga ao povo o evangelho e também a exortação. E também será marcado por uma mudança de comportamento. Dentre tantas pessoas que vieram ao chamado de João Batista, teve aqueles que ele chamou de raça de víboras, mas teve também aqueles que vieram com um coração sincero, chegando diante dele preocupadas com o que precisava ser feito a partir daquele momento. E a Bíblia diz no versículo 10, então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Ora, ele está chamando para se batizarem e se arrependerem. Mas ele disse que aqueles que vinham fazer aquilo só por medo da ira vindoura eram raça de víboras. Então as pessoas perguntaram: tá bom, então além do batismo, o que a gente precisa fazer? Foi a pergunta aqui colocada. E aí ele responde, versículo 11:
Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E aí foram os publicanos, olha, os publicanos, pecadores como Zaqueu, né, que foi salvo por Jesus, para serem batizados e perguntaram: mestre, e nós, o que a gente tem que fazer? E ele disse: olha, não cobrem mais do que o estipulado. Qual é o problema dos publicanos? Qual é o pecado de Zaqueu? Cobrar mais impostos do que estava escrito, ter suborno, ter corrupção. Então ele fala: pare de ser corrupto. Não adianta você entrar aqui corrupto, se batizar, sair das águas e continuar corrupto. Ao povo, de uma maneira geral, ele diz: sejam caridosos, sejam doadores, abençoem as pessoas. E aos publicanos ele diz assim: olha, se você roubava, não roube mais, é simples. Se você se corrompia, não se corrompa mais. Aí chegaram para ele também, perguntando os soldados, né? O que nós faremos? E ele disse: olha, não maltrate a ninguém, não dê denúncia falsa e contente-se com o seu soldo, com o seu salário. Ou seja, ele ataca os problemas que aquelas pessoas tinham como características. Abuso de poder, abuso de autoridade, o soldado prender pessoas injustamente, denunciá-las falsamente. Ele diz: não faça isso, é só não fazer isso, é só mudar a sua vida. Porque apenas se batizar não vai transformar você e não será um sinal do seu verdadeiro arrependimento. Então, queridos, há uma mudança de comportamento que é certamente consequência de um avivamento verdadeiro. O resto é conversa. A gente dirá: a nossa igreja está avivada, mas a gente lá fora continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Isso não é avivamento. O soldado tem que parar de maltratar, o corrupto tem que parar de ser corrupto, o adúltero tem que deixar de ser adúltero. É assim que funciona. E isso é que é o verdadeiro avivamento. Porque no meio do povo de Deus tem gente que faz essas coisas e acha que está tudo bem, porque são do povo de Deus, tem por pai Abraão, né? Como pensavam os israelitas. Então a chamada de Deus é um arrependimento e uma mudança. E uma característica do avivamento a gente pode encontrar também no versículo 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As consequências de um avivamento, João está dizendo: olha, quando a minha missão acabar, vai vir um muito maior, muito mais poderoso. Quem é este? Jesus. Este Jesus, ele é o responsável por tudo. Ele é que será exaltado. O meu trabalho é exaltá-lo. O meu trabalho é preparar os corações para que ele seja recebido. Esse, de forma geral, é o trabalho dos profetas de hoje, dos pastores de hoje. E eu digo, dos crentes de hoje. Você não é um profeta? Você não tem que pregar Jesus para as pessoas? E o que você tem que falar? De você mesmo? Mostrar os seus conhecimentos teológicos? Não! Você tem que levar Jesus e dizer: olha, ele vem, e ele é muito melhor do que eu, e ele é muito mais poderoso do que eu. Então, uma marca do avivamento é que Jesus é exaltado, porque é ele que recebe todo o mérito por aquilo que acontece, pela transformação na vida das pessoas. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É ele que promove de fato a transformação verdadeira e é ele que limpa a igreja. Olha o que ele diz no verso 17: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista diz que esta pá está na mão de Jesus, para limpar a sua igreja. Jesus mesmo disse que joio e trigo habitam na igreja. Que a gente não vai fazer nada quanto a isso, mas ele mesmo vai separar as coisas. Ele mesmo vai limpar a sua igreja. Amados, a nossa oração por um avivamento é para que Jesus limpe a sua igreja. Para que Jesus limpe a nossa vida. Para que a nossa vida seja transformada. Para que os nossos maus hábitos sejam mudados.
para que a gente mude radicalmente a nossa vida, porque este é o maior fruto que um avivamento pode ter. E a consequência final de todo e qualquer avivamento. Usando mais uma vez John Wesley como exemplo, tantos outros que a gente poderia citar. Depois daquele avivamento, a igreja nunca mais foi a mesma. Depois daquele avivamento, Jesus foi exaltado de uma maneira maravilhosa no meio das pessoas. Quando ele pregava, quando Spurgeon pregava e tantos outros, Jesus era exaltado de forma tão tremenda que as pessoas saíam glorificando a Deus e não ao pregador. Então, amados, o resultado final do avivamento é Jesus ser de fato exaltado. No versículo 21 está escrito: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Diante de todos que estavam ali, algo sobrenatural aconteceu. Jesus foi confirmado como aquele anunciado por João Batista. O céu se abriu, uma pomba desceu, uma voz se ouviu: é este aí o meu filho em quem eu tenho prazer. Jesus foi reconhecido, foi anunciado, foi exibido pelo trabalho de João Batista como agente deste avivamento. E é assim que precisa acontecer. Ao final de todo avivamento, o melhor resultado é que Jesus seja reconhecido e honrado. Amados, eu creio que nós, igreja, como tenho falado ultimamente, precisamos desse avivamento. Precisamos que esses tempos finais que nós estamos vivendo, de tanta dúvida, de tanta contradição, de tanta batalha, possam nos mostrar que a maior necessidade que nós temos é de Jesus e de transformação nas nossas vidas. Se a gente quer um avivamento, a gente precisa se colocar à disposição de Deus. E o que é preciso? Tratar os nossos pecados, tratar os nossos erros. É o tempo do fim, irmãos. Não tem mais tempo para a gente deixar de fazer o que precisa fazer agora. Não tem mais tempo para consertar o que precisa ser consertado agora. O avivamento está às portas e Deus quer nos ajuntar. Eu termino lendo com você o texto em Isaías 40. Agora quero ler a partir do verso 1, para você ver o que profetizou Isaías a respeito de João Batista. Escute as palavras do profeta e veja que João Batista é o cumprimento de todas elas. Isaías 40 até o versículo 11 diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Israel, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder,
e seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. Que a gente queira, nesses tempos, ser apenas um cordeirinho deste. Um cordeirinho deste que é acolhido pelo Senhor, cuidado por Ele, nos braços de Deus, mas disposto também a retificar o nosso caminho, a endireitar a nossa vereda, a deixar Deus aplanar o que precisa ser aplanado em nós. Amém, queridos? Que assim o Senhor faça na igreja, nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou. Muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua voz e aquilo que Teu Espírito quer falar à igreja. Como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós possamos discernir a Tua voz, falando ao nosso coração e mudar a nossa vida, Pai. Já passou do tempo e já passou da hora de uma mudança acontecer. Que haja uma transformação na vida do Teu povo, Senhor. Uma mudança completa de direção, de vida. Faz assim, meu Deus, a Tua obra de avivamento sobre nós, sobre a igreja, sobre todos que estamos cultuando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra. Abençoa, Senhor, essa igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.